Oi pessoal, meu nome é Denis, essa aqui é a minha esposa Letícia. Juntos nós estamos numa expedição desde junho de 2021 por todos os parques nacionais brasileiros, são 74, a nossa expedição se chama Entre Parques BR. E aqui esse é o segundo vídeo que a gente vai falar sobre o Iguaçu. Para quem não viu o primeiro vídeo, saiu na semana passada, onde a gente dá um pano de fundo sobre esse parque. E aqui, nesse daqui, a gente vai falar sobre a parte mais molhada que a gente tem no Parque Nacional do Iguaçu. Chegamos aqui nas Cataratas do Iguaçu, que muita gente não sabe que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E aí você vem aqui, tá um calor, tipo 40 graus, você vê essa água toda, que tá bem baixa, e tudo que você quer é entrar na água. Ainda bem que a gente foi para Capanema antes de vir para cá, porque senão a gente já tá torrando ainda mais do que a gente tá. É lindo isso daqui, mas entrar nessa água, olha, é mais ainda. A gente chamou da parte molhada a parte que fica ali perto de Foz do Iguaçu, da cidade de Foz do Iguaçu, que são as cataratas, né? O grande atrativo desse parque, conhecido internacionalmente, reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, natural, né? Que é realmente uma coisa magnífica, assim, a quantidade de água, ou a quantidade que deveria ter de água, é incrível. É um parque, essa parte do parque está muito bem estruturada, você tem fácil acesso, você tem passarelas, você consegue fazer essa visitação das cataratas tanto pelo lado brasileiro quanto pelo lado argentino. A gente foi em ambos, porque o rio, né, Iguaçu, ele faz a divisa entre os dois países. E a gente recomenda muito você fazer essa visita no lado brasileiro de bicicleta. A gente foi percorrendo o caminho para chegar até as cataratas com a Bruna, que é bióloga e guia do parque, e ela foi parando em cada um dos pontos que geralmente, se você vai de ônibus, existe um ônibus que te leva da portaria até onde você começa uma caminhada pequena para chegar até as cataratas. Mas nesse meio do caminho você perde a oportunidade de realmente observar a mata, de ver alguns bichos. A gente cruzou, por exemplo, com um veado, a gente viu famílias de macaco prego, a gente viu jaracutiá, que é uma árvore, o mamão do mato, que produz uma frutinha que é meio mamão, meio maracujá. Enfim, a gente foi até a beira do rio. A gente não entrou, mas a gente foi até a beira do rio Iguaçu antes dele chegar nas cataratas. Então, assim, é uma oportunidade para você efetivamente apreciar, entrar e não só ir até as cataratas, ver a magnitude, que vale muito a pena realmente, tirar uma foto e ir embora. O que mais? Eu acho que esse ponto é super importante mesmo, é outra visão. Você vai com calma, vai ouvindo som, vai sentindo a natureza, é fácil, então não é assim, a gente faz trilhas muito difíceis, né? Aqui é fácil, e se cansar também, os ônibus que você pode pegar para te levar até as cataratas ou até a entrada ali do passeio do barco, os ônibus estão preparados para levar as bicicletas também. Então cansou, põe a bicicleta lá, pega mais um ponto, não tem problema. Mas é uma outra forma de conhecer esse parque, né? Ver uma forma mais natural mesmo, né? Uma forma menos turística, né? De certa forma, e que te leva até as cataratas. E quando você chega nas cataratas tem aquele espanto também, que é um negócio surreal de bonito, né? Tem uma trilha de mais ou menos 1,5 km, não chega a ser uma trilha, né? Mas porque é no concreto, né? Tem alguns mirantes, então, ali na área das cataratas, né? Em que você começa vendo mais de longe, mas é uma visão mais ampla, e você vai indo até chegar bem pertinho. Tem umas passarelas que são super bacanas, super bem feitas, elas acabam
não interferindo tanto na visão, né, das pessoas, que para não estragar, né? Imagina se a passarela fosse colorida, né? Poderia ser legal, bonito, mas acaba estragando o visual, porque o negócio ali é a gente poder ver as cataratas. Inclusive, né, eu tô pensando nessa possibilidade de ir de bicicleta e interagir no sentido de observar os animais no seu ritmo e no seu comportamento tradicional, né, no seu comportamento natural, porque a gente teve duas experiências, né, uma no lado brasileiro e uma no lado argentino, que a gente cruzou com coatis e com um grupo de macacos prego que estavam acostumados a receber alimento dos seres humanos, dos visitantes que vêm ali, e eles ficam extremamente agressivos, né? Esses aqui são coatis. É super difícil a gente encontrar com eles na trilha. Quando a gente encontra, eles passam super rápido, passam umas famílias inteiras. E aqui, eles vêm atrás de comida de turista, coitados. Eles devem ter gerações e gerações. Eu tive aqui quando eu tinha uns 10 anos e eu lembro dos coatis. Tem coati que rouba a bolsa de pessoas e é um animal silvestre, né? A gente tem que lembrar que ele não pode... Não pode alimentar, porque ele tem que comer da natureza, né? Mas eles estão muito humanizados, ele tem muito mais, né? Porque os bichos não estão acostumados com a quantidade de açúcar, de sal, de corante que tem nas nossas comidas, e eles ficam efetivamente viciados nesses alimentos. Então a gente passou por duas situações bem complexas que eles foram se aproximando exatamente para manter aquele comportamento que eles foram condicionados, né, de uma forma equivocada. Então, assim, é super importante não alimentar os animais, deixar a sua comida bem protegida dentro da mochila, se você tiver ali, porque pode, inclusive, acontecer algum acidente, né, de um animal silvestre tentar pegar a sua comida, e não vai ser bacana nem para eles, nem para a pessoa que está ali visitando. E sim, são importantíssimos, maravilhosos, é incrível, a gente vibra todas as vezes que a gente encontra algum animal no meio de uma trilha ou no meio de uma unidade de conservação, mas é cada um no seu canto. O bacana é a gente observar esses animais e a gente incentiva, inclusive, né, que você pare para observar, porque é incrível ver os comportamentos. O macaco prego, ele fica, às vezes, desconfortável com a sua presença ali. Tem um líder que fica chamando a sua atenção para você ficar atento a ele, enquanto um olheiro, todo não um sei olheiro. Se é o líder, mas é o olheiro, né? Ele fica assim, aí ele se mexe, vai pra lá. Porque aí você olha pra ele e você não vê o resto do bando passar. Incrível. É muito legal. É muito legal. Faz uma dancinha, incrível. E bom, já que você falou da Argentina, a gente cruzou para a parte da Argentina. Tem muitas discussões sobre a natureza no Brasil é mais bonita, a infraestrutura no Brasil é mais desenvolvida, mas na Argentina você chega mais perto. Putz, esquece isso, né? São duas visões diferentes. Uma você vê do lado de cá, outra você vê do lado de lá, né? As duas são maravilhosas, né? As duas são diferentes e as duas são complementares, né? Então, sim, a gente achou muito bacana ter ido para o lado da Argentina. A gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal que faz a gestão do parque. A gente viu que as questões de parques nacionais são muito parecidas com as que a gente tem no Brasil, né? Chegamos aqui ao lado argentino, no Parque Nacional do Iguaçu, que tem aqui também. Então, tem uma grande parte no Brasil. A Argentina também tem o parque, ele se comunica através do rio. E a gente chegou aqui num salto, que deveria ter água aqui, está completamente seco, o Salto Arrochea. A gente viu lá de cima, não tem nada, né? Cai ali, não quero dizer nada, cai menos que uma torneira aberta, né? Isso aqui deveria ser uma cachoeira. Isso aqui me lembrou algumas coisas. Hoje a gente esteve conversando com o pessoal aqui do parque. E ontem a gente esteve lá nas cataratas do lado brasileiro.
As cataratas do lado brasileiro também estão numa seca assim histórica, né? E tem gente discutindo quando, nem se, quando que as cataratas vão se tornar um canyon seco, né? Porque talvez em alguns momentos do ano ele fique seco completamente e depois com água, o que seria muito triste, né? Não só pelo turismo, mas por tudo que carrega, afinal é um rio, né? E esse rio, então, ele tem 6 ou 7 barragens para cima, que são barragens principalmente de hidrelétricas ali no Rio Iguaçu, fora dos limites do parque, né? Mas acima do rio, antes dele chegar, ali nas Cataratas e na Foz. E uma reflexão que a gente faz é a seguinte, né? A gente aprendeu na escola que a energia hidrelétrica é uma energia limpa, né? E acho que é bom a gente mudar um pouco esse termo, né? Ela é uma energia renovável, né? Ela não é necessariamente limpa, porque à medida que você represa lá em cima, você não consegue garantir que a vida permaneça aqui embaixo. Isso não pode ser limpo, considerado limpo hoje em dia, né? Então, uma reflexão importante aqui para que a gente não tenha nas cataratas do Iguaçu que a gente está vendo aqui no Salto Arrochea. E existe uma concorrência entre o Brasil e a Argentina em termos de turistas, atração de turistas, né, para cada um dos lugares. Não só disso, né? Mas ali tem, né? Então cada parque quer atrair, quer chamar a atenção, né, dos turistas. Então, se vocês forem nos dois, vão, porque daí vai valorizar os dois precisam ser valorizados, mas tudo que tem de competição tem de colaboração em termos de fiscalização, em termos de meio ambiente. Então é muito claro, conversando com os gestores, tanto do Brasil quanto da Argentina, que assim, é um parque só. Para a natureza, para os animais, para as árvores, para a água, para tudo, é uma coisa só, né? E cada um tem a sua responsabilidade de tomar conta do seu lado, porque nós humanos definimos que tem uma linha ali que define que isso aqui é Brasil e tem regras assim, ali é Argentina e tem regras de outro jeito. Mas eles trabalham muito juntos, fazem operações de fiscalização juntos, rediscutem, né, toda a forma, porque... e eu, enfim, não vi isso escrito, mas eu acredito também que o nosso parque, que veio em 39, veio depois do argentino, de 35... também tenha sido como, poxa, na hora em que a Argentina criou um parque, isso também facilita com que a gente tenha um parque, que a gente possa se conectar, né, e não perder essa visão, porque, enfim, os bichos passam, né? E vale lembrar que a complementaridade desses dois parques formam um corredor verde que contempla uma maior quantidade de área de preservação e de espaço para que a fauna e a flora se fortaleça, né? Então, assim, os animais não vão precisar de passaporte, né, para cruzar entre um e outro, e efetivamente eles vão ter uma área para se desenvolver, para encontrar mais alimento, para encontrar mais caça. Então é favorável a não só para a gente, né, de ter as duas visões, que vale muito a pena, mas também para os animais, que eles tenham um espaço mais amplo, né, um corredor verde que possa ligar com outras unidades de conservação ali. Eu só acho que vale também o parênteses para contar desse pôr do sol que foi muito especial. A gente foi para se maravilhar ali com esse fenômeno que a gente tinha certeza que seria lindo, né? Um pôr do sol nas cataratas. Mas para mim o que ficou mais marcante foi o show depois que as aves deram. Os andorinhões são umas aves que elas não dormem em galhos de árvore, elas precisam dormir em encostas. E quando a gente terminou, né, tava ali no finalzinho do pôr do sol, de repente a gente olhou para cima e tinha umas centenas, milhares, você acha? Milhares de aves que, mesmo com o barulho das cataratas, a gente conseguia escutar fazendo aquela revoada, assim, e de repente elas dão um rasante e entram atrás das cataratas, que é onde elas dormem. Isso faz barulho de avião de caça, é um negócio, assim, impressionante. E depois, quando esse espetáculo terminou, a gente olhou para um outro lado, tinham os urubus que estavam
planando no ar de uma forma assim, como se eles estivessem, para mim, como se eles estivessem apreciando o espetáculo também, né, ali todos olhando. E para terminar, a gente viu uma família de jacutinga, que é uma ave ameaçada de extinção, que inclusive a gente conta depois sobre o Parque das Aves, né, mas é uma ave que está ameaçada de extinção, e que tinha ali uma família, um casal com 2 filhotes, que pareciam estar, não sei, ensinando um pouco os filhotes a voar, né? Deu um pouco essa sensação. Então, assim, foi realmente muito especial esse momento. E entrando na questão do Parque das Aves, bom, é um parque particular que faz divisa, né? Tá no limite com o Parque Nacional. Conhecidos ali da região, o Parque das Aves, né, um atrativo conhecido da região de Foz do Iguaçu, mas que é interessante a gente contar sobre o trabalho que eles fazem de conservação, porque, primeiro, metade das aves, né, mais ou menos, que estão ali no parque são de resgate de animais. E eles têm uma visão muito específica e cada vez mais forte para você favorecer a procriação daquelas aves que estão ameaçadas de extinção, como por exemplo a jacutinga, e depois fazer a soltura desses animais em áreas de preservação, de conservação. Eles têm um acompanhamento, tem todo um treinamento bem específico, né, de como você reintroduzir esses animais no ambiente natural. Eles acompanham, porque tem aqueles animais que não vão sobreviver, então é uma coisa assim, puxa, por que você vai reintroduzir um animal que não vai sobreviver na mata? Então eles têm todo um processo para ver e selecionar quais são aqueles que sim vão conseguir estar no ambiente natural e efetivamente favorecer para que essa população aumente. Eu acho que você falou do resgate, né? É importante saber de onde esse resgate. Esse resgate vem através de aves que foram retiradas para contrabando, né? Então você não pega essas aves do contrabando e leva direto ali para o Parque das Aves, elas vão para a Polícia Federal, elas vão ser encaminhadas através do IBAMA, outros órgãos, para unidades, né, como o Parque das Aves, que cuidam, que reabilitam essas aves, e também aves que passaram por acidentes, né, então aves que estão machucadas, enfim, ou mesmo aquelas que estão hoje morando em casas de particulares e o particular também se arrepende em algum momento, né, do papagaio, sei lá, que vive tantos anos, ele fala, cara, isso aqui eu quero devolver para a natureza. Mas não dá para chegar e soltar a ave, né? Então, procura um órgão responsável. Não é direto com o Parque das Aves. E o Parque das Aves pode ser selecionado para receber essas aves, né? Interessante também que a cada 10 aves que eles recebem, 4 não sobrevivem. 4 já chegam tão debilitadas ou com tantos problemas que elas não sobrevivem. 3, a cada 10, 3 são reabilitadas, ficam bem e conseguem ser reintroduzidas no ambiente natural. E 3 são reabilitadas e tudo mais, mas não conseguem ser reabilitadas no ambiente natural. Então, em alguns casos, eles nem tentam, porque eles sabem que a ave tem uma patinha com problema, um bico que ela não vai conseguir se alimentar corretamente, ou uma asa cortada, uma asa que, enfim, está com problema, não vai conseguir voar tão longe. Em alguns casos, eles têm também parcerias para lugares de soltura, eles tentam fazer a soltura de uma forma completamente responsável, acompanhada, e se a ave não vai, ela volta, né? Se ela não consegue ficar sozinha, quer dizer que ela vai morrer, né? E aí também eles não fazem isso, aí a ave fica com eles para o resto da vida, né? Então, é assim... É demais o trabalho que eles fazem. A gente, enfim, tem a oportunidade, né, na nossa expedição de ver essas aves no ambiente natural, né, o que é muito bacana, mas a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, né? Então é uma forma de ver, né, num lugar que trabalha com responsabilidade. E para a gente também tem algumas aves icônicas, né, que a gente nunca tinha visto de perto. Então, vou destacar 2, aí não sei se tem mais, mas 2 delas. Uma delas é a araponga.
A araponga é uma ave que a gente desconhecia antes de começar a fazer a expedição. Elas nos acompanham, né, em grande parte das trilhas, aqui principalmente na Mata Atlântica, ou só na Mata Atlântica a gente tem visto. Visto não, a gente nunca viu. Ela vai, canta, 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 aí tem outra que canta, 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 a gente nunca conseguiu ver. E olha que ela é branca, né, a gente nunca consegue ver. E a gente viu ali, porque tinha duas num viveiro. E o urubu-rei. O urubu-rei, que é, assim, a gente não tinha noção do que era o urubu-rei, né? Urubu-rei, que é aquele urubu branco, né? Que também é super raro de ver. A gente já teve a chance de ver bandos de 5 urubus-reis, que é coisa rara, mas estando na natureza, né, no ambiente natural, você se expõe mais à possibilidade de ver. E a gente viu de perto as cores, aquele laranja com azul, enfim, não sei nem descrever a cor, que é um urubu-rei, e é maravilhoso, né? Fora toda a função que ele tem para a natureza também, na decomposição de bichos mortos, carcaças, né? Ele acaba fazendo toda essa limpeza aí pra gente, né? Não, acho que foram essas aves que tinham um valor especial pra gente mesmo. E ainda no que a gente está chamando de parte molhada, quando você vai ali nas cataratas, ou pelo menos quando a gente foi, o que você mais tem vontade de entrar naquela água? Vou falar duas coisas, viu? Calor e vontade de entrar nessa água. Um calor, né? Incrível. E para entrar na água, você precisa ir ali para a cidade de Capanema, que fica do outro lado do rio Iguaçu, e pegar um barco, efetivamente navegar pelo rio Iguaçu. É super difícil navegar por esse rio, ele é cheio de pedras, precisa ser um marinheiro extremamente conhecedor, saber sobre os cantinhos onde dá para passar, não dá para passar. E mais do que isso, por ser um rio com tantas hidrelétricas rio acima que fazem o represamento da água, com a estiagem severa que está acometendo o estado do Paraná como um todo, o nível do rio está muito baixo, muito, muito, muito baixo. Então, assim, a gente teria tido a oportunidade de visitar outras partes do rio, outras trilhas, a da Taquara, se o nível do rio não estivesse tão baixo. Então a gente não conseguiu ir nessa trilha porque a gente não conseguia chegar de barco, mas a gente foi na trilha do Silva Jardim, que é uma trilha sensacional, com árvores assim centenárias. É aquela sensação de você estar entrando numa floresta primária, assim, grandiosa, que para entender aonde estão os galhos das árvores, você fica até meio tonto, porque você precisa sair olhando para cima, virando assim e tentando entender, não, calma, onde está vindo, onde está a folha dessa árvore, porque os troncos das árvores são assim grandiosos. Tinha a peroba rosa, canafístula, as figueiras mata-pau enorme, angico. Então, assim, árvores que até pouco tempo atrás a gente não saberia nem reconhecer, mas que você com certeza olha e fala, nossa, tô diante de uma senhora aqui de respeito, centenária, é incrível. E no final dessa trilha você ainda chega numa cachoeira deliciosa, que pra mim, depois que eu vi as cataratas, né, porque a gente foi primeiro no Silva Jardim, é como se fosse uma catarata em miniatura, né, assim, a formação, a quantidade de quedas, só que você tem o prazer de entrar na água, de ir embaixo da queda, de sentir ali aquela energia nas suas costas, enfim, na sua cabeça, e uma temperatura maravilhosa. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito gostosa de se fazer e poder apreciar o rio que vai ali chegar nessa maravilha do mundo natural, que são as cataratas também. Nossa, total. A trilha é fácil, tem essa parte de barco, que não é fácil, mas não é a gente que dirige, né? Então, tem uma empresa especializada em fazer, que tem os marinheiros para fazer. Mas a trilha é fácil e assim, nossa, se eu fosse um bicho do mato, eu escolhia lá para morar, porque é muito bonito, a água é muito boa,
Então, se eu fosse uma anta, se eu fosse uma onça, eu moraria por lá certamente para poder aproveitar esse lugar. Ficar no meio do parque. Você anda assim, vai no meio do parque. É demais. É muito lindo mesmo. É isso. Espero que vocês tenham curtido. E agora a gente vai falar no próximo vídeo sobre o que a gente está chamando da parte seca do parque, onde a gente foi em mais algumas cidades visitar essa grandiosidade que é o Parque Nacional do Iguaçu. Obrigado. Até. Obrigada.